pessoal, tudo bem? Sou o professor Favorito e nessa aula de hoje nós vamos fazer um exercício cujo objetivo é descobrir o ângulo formado a partir do encontro de duas retas, tá bom? Mas antes disso eu quero convidar você que estuda comigo a se inscrever no meu canal e também a ativar o sininho, porque ativando o sino, quando eu colocar uma aula nova, você vai receber a notícia em primeira mão, tá bom? No mais, vamos ao exercício de hoje. Vem comigo. O exercício diz o seguinte, ó. Determine a medida do ângulo alfa, considerando que as equações dessas retas são reta A, x igual a 10, que é essa reta aqui, reta B, raiz de 3x menos y menos 2 igual a 0, que é essa outra reta. Então eu quero descobrir a medida desse ângulo. Nós temos uma formulazinha para calcular a medida desse ângulo. E aí eu quero abrir aqui uma discussão em relação a essa fórmula. Qual fórmula usar? Porque na verdade são duas pequenas fórmulas. Dá uma olhadinha, ó. Uma fórmula é assim, ó. Vou colocar aqui no nosso cantinho do lembrete. Tangente de θ é igual ms menos mr sobre 1 mais ms vezes mr. Ok? Ou tangente de θ é igual 1 sobre mr. Temos essas duas fórmulas, tá bom? E aí eu vou chamar a atenção, qual delas utilizar? Nós utilizamos a de cima quando as duas retas são concorrentes, mas nenhuma delas forma ângulo de 90 graus com o eixo x. O que não é o caso aqui, olha. Essas duas são concorrentes, mas essa reta forma um ângulo de 90 graus com o eixo x. Então eu não posso usar a de cima. Eu vou ter que usar essa fórmula, tá bom? Que é onde uma das retas forma um ângulo de 90 graus com o eixo x. Quem que é esse mr aqui? É o coeficiente angular da reta que não forma ângulo de 90 graus com o eixo x. É o coeficiente angular dessa reta, que é a reta B. Então, reescrevendo essa fórmula para o nosso enunciado, para o nosso exercício que usa a equação A e B e não usa a equação R e S, então a tangente desse ângulo θ é igual ao módulo aqui de 1 mais m, coeficiente angular da reta B. Por que o coeficiente angular da reta B e não o coeficiente angular da reta A? Porque a reta A forma um ângulo de 90 graus com o eixo x. Então o coeficiente angular dela não se define. Porque, olha, a equação reduzida da reta é essa, ó. Y é igual mx mais n. Aqui, ó, coeficiente angular é o valor numérico que acompanha x, né? Tem que ter uma definição. Y é igual. Observa que a reta A não tem essa estrutura. Ok? Então nós não falamos ali de um coeficiente angular, ele não se define, tá bom? Então vamos lá. Então eu preciso do coeficiente angular da reta B. Mas para isso, a reta B tem que estar na sua forma reduzida, porque aí a gente não erra, tá bom? Então, eu vou isolar o y aqui, justamente para que eu tenha, então, o valor do coeficiente angular da reta B. Então, aqui na reta B, isolando o y, vai ficar o quê? Menos y é igual, passo o raiz de 3 e o 2 para o outro lado. Então, menos raiz de 3x mais 2. Como aqui está negativo, vou multiplicar tudo por menos 1. Como é que vai ficar? Y é igual raiz de 3x menos 2. Então, qual que é o coeficiente angular da reta B? É raiz de 3. Pronto. Vou substituir ali agora para eu descobrir a tangente daquele ângulo. Então, tangente de θ é igual 1 sobre raiz de 3. Módulo. Módulo de 1 sobre raiz de 3 é a própria raiz de 3. Racionalizando isso aqui, para racionalizar, multiplica numerador e denominador pela própria raiz de 3. Ó. Vou multiplicar numerador e denominador pela própria raiz de 3. Então vai ficar tangente de θ é igual a raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, que é 3. Aí eu pergunto a vocês, qual tangente da raiz de 3 sobre 3? Quer dizer que o θ vale quanto? O θ vale 30 graus. Por que o θ é 30? Porque tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Tá bom?
No mais, vamos ficando por aqui. Qualquer dúvida, escreva aí nos comentários e a gente vai conversando, tá bom? Grande abraço, Deus te abençoe. Tchau!